Rapaziada, beleza? Bora falar de Inglaterra e Croácia, o melhor jogo dessa Copa do Mundo. Cara, tem tudo pra ser e até agora pra mim é o melhor jogo da Copa do Mundo. Então bora fazer um resumo e uma análise completíssima dessa partidaça entre Inglaterra e Croácia. O jogo começou já on fire. Os ingleses jogando muito bem, não demoraram muito e Madueke foi entrar na área e o Modric, meu amigo, um chutaço nele. E aí, pênalti para os ingleses, onde Harry Kane foi para a cobrança. E primeiro ele perdeu o pênalti, né? O Livakovic fez uma grande defesa que esse goleiro pega, a gente vai falar mais pra frente, né? Mas depois eles mandaram voltar, porque o goleiro se adiantou. E Kane, aí sim, fez o seu primeiro gol nessa Copa 2026, numa bela cobrança de pênalti, muito bem, com classe. O cara é goleador, o cara é matador. E botou a bola no fundo da rede para fazer aí Inglaterra 1-0 com 11 minutos de jogo. A Inglaterra começando muito bem, né? Nessa Copa, cara, até tem sido uma coisa muito importante na hora de você se analisar o jogo, os novos 4 tempos do jogo, né? A gente sempre analisava primeiro tempo, segundo tempo. Agora a gente tem que analisar 4 tempos, que é essa Inglaterra até a parada para a hidratação, que era muito boa, tinha dinamicidade, tinha Harry Kane, criava boas oportunidades e controlava a partida. Mas com a parada para se hidratar, a Croácia não se hidratou, mas sim se arrumou tecnicamente. De fato, foi começando a entrar no jogo com a Inglaterra com a vantagem no placar nitidamente. Foi diminuindo um pouco o ritmo e a Croácia foi para cima, irmão. E não demorou muito, num belo gol, inclusive um golaço. A Croácia que entrou na partida, Baturina, aos 35 minutos. A parada, para você ter uma noção, da hidratação foi mais ou menos aos 25. Volta aos 27 e aos 35 a Croácia já faz o gol. Então você já viu uma resposta da equipe croata logo após ali as orientações do técnico. E aos 35 minutos, Baturina faz um golaço, não deu para o Pickford e a Croácia empata. Mas a Inglaterra, meu amigo, tomou o gol e acordou. Harry Kane foi lá e depois de um cruzamento num escanteio, ó, pum. Amigo, deixaram o Harry Kane livre dentro da área, você está pedindo para tomar um gol, irmão. 2-1 Inglaterra aos 41 minutos. Mas esse primeiro tempo aguardava mais coisas. Rapaziada, 3 gols não, foram 4. O Musa, já nos acréscimos, nos últimos lances do jogo, ele fez o gol e acabou o jogo, né? No primeiro tempo. O Musa, depois de uma tabela da equipe croata, a bola ajeitada para ele chega, batendo de chapa dentro da área, não deu pro Pickford e termina 2-2, um baita primeiro tempo. A parada para hidratação reviveu a Croácia, que foi lá, empatou o jogo, a Inglaterra voltou à frente, a Croácia empata de novo, um baita primeiro tempo. Em geral, uma Inglaterra que foi melhor, se você for analisar o primeiro tempo de uma forma geral, mas uma Croácia, cara, quando tomava o gol, respondia. Tomou o gol, respondeu. Tomou o gol, respondeu. Coisa que a gente já não conseguiu ver para a segunda etapa. A gente vai para o intervalo com 2-2, mas logo quando volta, com 2 minutos de jogo, o Bellingham já faz um 3-2. Numa triangulação da equipe inglesa pelo lado direito, a bola sai escapada para o Bellingham, que aproveita os espaços deixados pela zaga da Croácia e faz o 3-2. E acho que ali que quebrou um pouco a Croácia, que depois desse gol, diferente do que fez no primeiro tempo, quando reagiu aos gols, não reagiu. E sim, foi mais se coagiu, né? Começou a ficar mais recuada. A Inglaterra, meu amigo, engoliu a Croácia. É a melhor definição que você pode fazer para o segundo tempo. Foram, no mínimo, mais 6 grandes defesas do Livakovic, irmão. O cara fez milagres. É difícil você falar que um goleiro foi bem quando você olha o placar e fala 4-2. Mas se não fosse o Livakovic, irmão, hoje a Inglaterra teria aplicado uma goleada assustadora para cima da Croácia pelo que fez no segundo tempo. Ele fez milagres, defesas em cima da linha. A zaga croata também teve uma bola que era para Harry Kane, eles tiraram em cima da linha. A Croácia, meu amigo, até que se defendeu de tomar uma goleada tremenda. O volante Anderson, lá da Inglaterra, jogando uma barbaridade. O Bellingham entrou no jogo no segundo tempo. O Harry Kane recebendo diversas bolas. O Rashford, que entrou depois, fez um gol, inclusive um belo gol, mas lá para os 85. Se não fosse o goleiro Livakovic, Rashford já podia ter feito uns 2 gols. A Inglaterra criou muita coisa. Só conseguiu a Inglaterra furar esse bloqueio depois de fazer o 3-2 quando foi o Rashford, depois de um belo passe lá do Saka pelo lado direito. As jogadas da Inglaterra não eram o quê? Fazem a jogada pelo lado direito e invertem lá para o outro lado, onde achou assim o Rashford para fazer o 4-2. Foi onde fechou o placar, né? A Croácia quase fez um gol no final, mas parou no Pickford. Então, de fato, uma Inglaterra que no segundo tempo foi totalmente superior. As entradas deram mais gás para os ingleses, né? O Spence entrou muito bem, o Rashford que entrou e fez o gol.
né? Então, foram mexidas para a Inglaterra que melhoraram a equipe, assim, né? Como eu disse, o volante Anderson comeu a bola e o time inglês, no geral, fez uma grande atuação para mim na segunda etapa. E acho que foi ali o grande ponto do jogo, né? Que traz uma grande partida hoje entre Inglaterra e Croácia, que são as forças do seu grupo, né? Então, de fato, vieram para fazer um baita jogo, né? Que ainda tem a Gana e Panamá no grupo. Posso estar errado, se eu estiver errado, posso me corrigir depois nos comentários. Mas de fato é um grupo que os dois vão brigar pela liderança. A Croácia me agradou a forma que jogou e mostra como que o Livakovic vai virar um novo show. O cara aparece de 4 em 4 anos fazendo milagres. E que goleiro que é o Livakovic, irmão. Ele salvou muito a Croácia de tomar um pau. E falando sobre a Inglaterra, irmão, é poupar tempo. Tem que falar de Harry Kane. Harry Kane é um furacão, irmão. O cara já começa o primeiro tempo, 2 gols. O cara é um, assim, fundamental para a Inglaterra no pivô. O cara faz um pivô sensacional. É um matador, aparece na área, é letal, cobrador de pênalti. Harry Kane é um dos atacantes mais completos do futebol atual, cara. Meteu a bola pro fundo da rede quando a Inglaterra precisou. Depois que a Inglaterra tomou um empate, ele foi lá, chamou a responsa, fez o gol de cabeça. O cara tem todas as valências. É bom na qualidade do passe, é bom no pivô, é bom na bola aérea, é bom cobrando pênalti. Tem como ter mais características complementares aí no atacante, como tem Harry Kane, cara. Assim, é bem difícil achar um como ele, né? A Inglaterra tem essa valência e diferente do que faz a Inglaterra normalmente nas Copas, faz um bom futebol, né? A equipe do Tuchel, que teve uma convocação bem da polêmica, ele vem e faz uma boa primeira impressão, na minha opinião. Gosto do futebol da Inglaterra, acho que das seleções europeias, para mim, junto com a França ali, contando o segundo tempo da França, né? Foi uma das melhores atuações, junto também com a Alemanha, né? Que, pô, pegou Curaçao, mas fez uma grande atuação metendo 7-1. Então, para mim, a Inglaterra, cara, das favoritas, acho que foi a que teve a melhor atuação, assim, ainda mais com o nível de enfrentamento da Croácia, irmão. É diferente do que a França que jogou contra o Senegal. Acho que a Croácia é bem melhor que o Senegal. Então, de fato, é uma boa primeira impressão da Inglaterra do Tuchel. Quem sabe podem surpreender, né? Pegaram o adversário mais difícil do grupo e já meteram uma vitória que poderia ser muito mais alarmante se não fosse o Livakovic. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram de mais uma análise, hoje já trouxemos duas, né? Essa é a segunda desse Inglaterra e Croácia. A gente também fez do jogo mais cedo do Papai Cris, que acabou empatando com a República Democrática do Congo. Hoje ainda tem mais 2 jogos para você aí que tiver para assistir. Também vai sair o resumo desses jogos aqui no canal. Provavelmente ainda hoje deve sair o resumo de Gana e Panamá, não em vídeo longo, mas um vídeo curto. E amanhã você vai poder conferir o resumo de Uzbequistão e Colômbia, né? A primeira partida de Uzbequistão, você pode conferir na parte da manhã esse resumo. Mas é isso, se você quer saber mais conteúdo de Copa, já se inscreve aqui no canal para acompanhar esse tipo de análise analisando os jogos da Copa 2026, que é a série que a gente criou, ou também até para você acompanhar outros conteúdos de Copa sobre Brasil e sobre as outras seleções. Então é isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve. É isso, valeu!